Vamos começar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, querido. Bom dia, gente. Tudo bem? Francine está aí? Deve chegar. Francine, não chegou ainda não. Se ela chegar, devolve para ela, que é o original. Senão eu passo aqui no final da Tá. Você pega de volta. Tá Da bom. missa. Alguém precisa do formulário da inscrição? Por enquanto? Alguém ainda não preencheu o formulário, imagino Não? que ela não. Tá, eu vou deixar também aqui com você. Tá bom. Pode ser? Obrigada, tá bom. Claro que... Boa aula, tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Hoje a gente vai continuar a catequese sobre a criação. Nós tivemos aí 2 aulas especiais, uma sobre a Semana Santa e outra sobre o tempo pascal, na semana passada, né, poderíamos dizer, nos últimos 2 domingos. E hoje voltaremos ao curso normal da catequese com a segunda aula sobre a criação. Na primeira aula nós falamos do Criador, né? Falamos de Deus que cria e falamos também da criação,
já iniciamos o tema da criação propriamente dita. Hoje nós falaremos da criação do homem e também da queda dos anjos e do homem no pecado. Falaremos do pecado original. Eu sei que eu digo isso toda aula, então realmente eu não mereço muito crédito quando eu falo isso, mas a aula de hoje é uma das mais importantes de todo o ano. É uma aula muito existencial, eu diria. A catequese tem que ser existencial, eu falo isso para vocês desde a primeira aula. A catequese precisa mudar a nossa vida. Não é simplesmente um conhecimento, não é algo que eu aprendo, é algo que eu aprendo para mudar de vida. E nesse sentido, a aula de hoje é uma das mais importantes, porque nós falaremos do pecado original. E é uma aula fundamental para que nós possamos nos conhecer diante de Deus. O verdadeiro autoconhecimento, ele acontece quando a gente conhece a Deus. E a partir do conhecimento de Deus, a partir do conhecimento do que a igreja ensina a respeito de Deus e do que ele revela para nós, a gente se conhece. Então a aula de hoje é muito importante, esse tema do pecado original, que hoje infelizmente é algo que faz parte da fé católica, mas que muitos negam hoje dentro dela mesmo. A gente precisa entender o que é a doutrina da igreja a respeito do pecado original. E isso é fundamental, eu diria, até para a salvação eterna das nossas almas. Se a gente não crê no pecado original e não percebe as consequências do pecado original em nós, na nossa vida prática cotidiana, a nossa salvação estará seriamente ameaçada. E esse é o grande problema hoje da educação. Nós temos hoje uma educação, desde a educação familiar, que é, claro, a mais importante, ao lado da educação que a igreja dá, ou é chamada a dar, mas também a educação que é dada no colégio. Hoje há uma educação que desconsidera a realidade do pecado original, e isso faz com que ela não seja educação, no final das contas, ela seja uma anti-educação. A educação ela deve partir do pressuposto da realidade, desta verdade de fé que é o pecado original. Então vamos lá, primeiro a gente vai falar da criação do homem, e eu começaria aqui com o segundo relato da criação, que está no capítulo 2 do livro do Gênesis, a partir da segunda parte do versículo 4. Na aula passada nós lemos o primeiro relato da criação, que está no primeiro capítulo, se encerra no início do segundo. Hoje nós leremos o segundo relato da criação. Vamos lá. Gênesis 2, a partir do versículo 4b. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que contorna toda a região de Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Geom, e é aquele que contorna toda a região de Cute. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto rio
é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar. E todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, é um relato belíssimo e que, lido junto com o primeiro relato, de fato, ambos se complementam de uma forma maravilhosa e com muitas lições, mas eu já poderia fazer alguns comentários, mas eu farei a partir das perguntas que nós leremos no compêndio. A primeira parte da aula eu vou me centrar mais no compêndio do catecismo, mas a segunda eu terei que recorrer ao catecismo, porque as lições que estão ali é uma das partes do catecismo da Igreja Católica que para mim ficaram melhores, na minha humilde opinião, é essa parte do pecado original. Então eu faço questão de, na própria aula, nesta segunda parte, que fala sobre a queda, ler o catecismo. Mas a primeira parte a gente vai só ler a introdução, que está aqui no parágrafo 355, para que vocês estudem em casa. Isso é fundamental, que vocês leiam o catecismo em casa. É do parágrafo 355, tá, gente? Até o parágrafo 421, a aula de hoje. É a página 102 a 119, início da 119. Não deixem de estudar em casa o catecismo, tá? Isso faz toda a diferença na formação de vocês. Vamos lá, parágrafo 355 do catecismo. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, versículo 27. É o primeiro relato que nós lemos na última aula. O homem ocupa um lugar único na criação. Ele é a imagem de Deus. Em sua própria natureza, une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Deus o estabeleceu em sua amizade. Esses são os 4 pontos que nós trataremos nesta primeira parte da aula. Vejam que o catecismo coloca aí com algarismos romanos os 4 pontos. Então vamos para o compêndio agora. Compêndio para vocês estudarem, botei no quadro também, das perguntas 66 a 78. É o que nós leremos na aula de hoje. Vamos lá no compêndio, o homem. A primeira pergunta é a seguinte: em que sentido o homem é criado à imagem de Deus? O homem é criado à imagem de Deus no sentido de que é capaz de conhecer e de amar, na liberdade, o próprio Criador. É a única criatura nesta terra que Deus quis em si mesma e que chamou a partilhar no conhecimento e no amor a sua vida divina.
criado à imagem de Deus, ele tem a dignidade de pessoa. Não é alguma coisa, mas alguém capaz de se conhecer, de se doar livremente, de entrar em comunhão com Deus e com as outras pessoas. Então, entendam que aqui é a única criatura nesta terra, então não se aplica isso aos anjos, tá? Isso é importante, vocês poderiam confundir. Quando se fala da criação dos anjos, a gente aprendeu isso na última aula, é a criação dos céus, né? Deus criou o céu e a terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. A criação dos anjos está dentro da criação do céu, das coisas invisíveis. Então, aqui quando a doutrina diz que a única criatura na terra que Deus quis em si mesma é o homem, os anjos não estão incluídos aqui, é claro. Vejam que todas as criaturas, aí sim, que Deus criou das realidades visíveis, todas elas foram criadas para o homem. E o homem foi criado para Deus. Isso é muito importante dizer em tempos de um ecologismo maluco que muitas pessoas propõem. Eu falei isso na última aula, reitero, hoje há pessoas que tratam os animais melhor do que as pessoas. E assim, os animais eles devem ser bem tratados justamente porque são criaturas de Deus. É claro que se chegar uma barata na sua casa, você não vai botar uma coleira nela e adotá-la, você vai matá-la, porque é um tipo de animal com uma dignidade inferior que, se você deixa que ela circule ali, ela vai colocar em risco a sua vida, os alimentos da sua casa, a vida dos seus filhos. Então você tem que matar uma barata, uma aranha, uma cobra que entre ali. Então, assim, vejam que, claro, um cachorro é um animal que tem uma dignidade superior. Se você leva um cachorro para sua casa, você vai tratá-lo como um animal doméstico e vai tratá-lo bem. Há algum amor que é devido aos animais. A gente vai ver isso de forma mais profunda quando a gente falar do 7º mandamento. Mas todas as demais realidades criadas, no que diz respeito à criação das coisas visíveis, elas foram feitas para o homem e são coisas de fato. Somente é pessoa o ser humano. O ser humano, sim, é uma pessoa porque ele tem uma alma humana. As demais criaturas, notadamente os animais, os vegetais, eles têm uma alma no sentido de um princípio de movimento. É a alma, é a própria palavra alma, a alma que os anima. É diferente, claro, de um mineral. É evidente que os animais e os vegetais têm mais dignidade. Tanto que no primeiro relato da criação, observem que o relato é feito de uma forma crescente em dignidade. O homem é criado lá no último dia. Antes de Deus descansar, o homem é criado no entardecer do 6º dia. E antes os animais, antes os vegetais, os minerais. Então vejam que há uma dignidade, há uma hierarquia na criação e a gente viu isso. Então o ser humano ele está no topo da criação visível. Todos os demais bens criados foram criados para o homem e o homem foi criado para Deus. O homem foi criado, como nós vimos na última aula, para conhecer, amar e servir a Deus nesta vida, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo eternamente na próxima. Então, o homem, Deus chama o homem a participar da sua vida divina, como está escrito aqui, a partilhar no conhecimento e no amor a sua vida divina, a vida do céu, a sua vida bem-aventurada, a sua felicidade eterna no céu. Então, quando nós falamos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, por que isso? O que distingue o homem dos animais, por exemplo, é que o homem tem inteligência e vontade, que são as duas principais faculdades da alma, inteligência e vontade. Aqui a inteligência é representada por esta capacidade de conhecer a Deus, de se conhecer, de conhecer a Deus. E a vontade está representada aqui pela palavra amar. Então o homem é capaz de conhecer e de amar. Ele tem inteligência e vontade. Então vejam que o homem ele é capaz de se conhecer, de se doar livremente, de entrar em comunhão com Deus e com as outras pessoas. Os animais não têm essa capacidade. Se você perguntar para uma vaca
quem ela é, ela não vai saber dizer quem é ela, o que ela faz aqui neste mundo, ela não é capaz de reconhecer a Deus, ela não se doa, ela não é capaz de amar como um homem é capaz de amar. O animal, quando ele ama, ele é um reflexo do amor que é Deus. Deus é amor, diz São João na sua primeira carta. Então, se Deus é amor, é claro que quando ele cria, ele coloca amor na realidade criada, mas não é um ato de amor racional. Se vocês colocarem a mãe de um cachorro no cio diante dele, ele vai ter uma relação sexual com a sua mãe. Ele não é capaz de renunciar àquele ato porque é a mãe dele. Da mesma forma, um prato de comida. Então vejam que só o homem, só o ser humano é capaz de amar, porque o amor nessa vida, e nós vimos isso na última semana, o amor nessa vida é cruz. O amor nessa vida é sacrifício, é abraçar a cruz. É desta forma que nós amamos nesta vida, e nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra isso. Então, quem ama, sofre por quem se ama. Pensem na pessoa, diz o Padre Paulo Ricardo, sempre que ele prega, especialmente para os jovens, pensem na pessoa que mais ama vocês, depois pensem na pessoa que mais sofre por vocês, vocês terão pensado certamente na mesma pessoa. Então, nesta vida, amar é abraçar a cruz. Só o ser humano é capaz de conhecer inteligência e de amar, vontade, se conhecer, conhecer a Deus, conhecer o mundo que o cerca, se doar livremente para Deus e para o próximo. Então, nós precisamos, enquanto homens, reconhecermos a nossa dignidade. Diria, se eu não me engano, São Leão Magno, eu sempre fico na dúvida se é São Leão Magno ou São Gregório Magno, mas tenho quase certeza que é São Leão Magno, que foi um grande papa dos primeiros séculos, um padre da igreja. Ele dizia: ó homem, reconhece a tua dignidade, numa homilia de Natal. Nós precisamos reconhecer. Esses ecologistas, desculpem as palavras fortes que eu uso às vezes, mas é necessário, esses idiotas que falam que o homem tem que ser extinto do mundo, e aí sim os problemas estarão resolvidos, porque só falta eles dizerem isso. Isso é uma aberração, isso é algo grotesco. É o homem que é chamado a aperfeiçoar a criação de Deus, e isso nós chamamos de trabalho. O trabalho é o chamado que Deus faz ao homem para ser causa segunda da divina providência, para ser colaborador da divina providência, aperfeiçoar a criação. Então nós, enquanto seres humanos, nós precisamos reconhecer essa altíssima dignidade que nós temos. O homem está no topo da criação. Pediu a palavra? Desculpa, Pedro. Esse trabalho que você diz é o trabalho nosso, do pão de cada dia? Qualquer trabalho não precisa ter carteira assinada. Isso vale para o trabalho doméstico, isso vale para qualquer ato através do qual eu aperfeiçoo a criação. Isso é uma realidade muito ampla. É uma realidade muito ampla quando eu falo de trabalho. É claro que o trabalho remunerado, com carteira assinada ou não, ele também, o empreendedorismo, por exemplo, ele entra nesta realidade do trabalho, mas o trabalho é uma realidade muito mais ampla do que simplesmente o trabalho remunerado. E aí, o catecismo vai continuar, algo que nós já falamos na primeira aula: para qual fim Deus criou o homem? Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para conhecer, servir e amar a Deus, para oferecer-lhe neste mundo toda a criação em ação de graças e ser elevado à vida com Deus no céu. Somente no mistério do Verbo encarnado encontra a verdadeira luz o mistério do homem, predestinado a reproduzir a imagem do Filho de Deus feito homem, que é a perfeita imagem do Deus invisível. Então, é claro, se apenas ao contemplarmos e crermos efetivamente na criação, nós já reconhecemos esta altíssima dignidade do ser humano, do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. É claro que isso aumenta muito mais quando nós olhamos para a cruz. Olhem para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. De fato,
Deus se fez homem, viveu entre nós, sofreu e deu a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia para nos salvar. Nós acabamos de celebrar o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deu a vida por todos e por cada um de nós. Esse cada um é muito importante, porque Ele deu por todos. De fato, a doutrina da igreja ensina, esse é dogma de fé, a gente vai ver isso adiante, não há nenhum homem pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo não tenha sofrido. Ele deu a vida por todos, mas também por cada um, no sentido em que Ele pensava naquele momento e durante toda a sua vida Ele pensava individualmente em cada um de nós. Individualmente. Ele deu a vida por nós. Então vejam que altíssima dignidade. A gente vai ver hoje a queda do homem no pecado, mesmo com a nossa ingratidão, mesmo com o nosso pecado, com a nossa miséria, com esse ato gravíssimo que é desobedecer a Deus, que é rejeitar a Deus, que é o pecado. Deus não nos abandona. Deus, Ele vem, Ele se faz homem, Ele nos salva, sofre, dá a vida e ressuscita para nos salvar. E isso é espetacular. Então, entendam que nós nunca podemos perder de vista o que está aqui nesta resposta da pergunta 67. Esse é o sentido das nossas vidas. O homem foi criado para conhecer, servir e amar a Deus, para oferecer-lhe neste mundo toda a criação em ação de graças e ser elevado à vida com Deus no céu. Esse é o sentido de tudo o que nós fazemos aqui. E quando vocês acordarem de manhã, acordem com isso em vista. Deem aquele passo corajoso que São José Maria Escrivá chamava de momento heróico, né? Que alguns, infelizmente, esse momento heróico dura minutos e minutos e o celular fica berrando e você vai jogando para frente. São José Maria Escrivá dizia que esse momento heróico devia ser breve, né? Por isso é heróico, levantar, acordar e levantar, descer da cama. Que nesse momento heróico vocês já levantem com isso em vista. Eu levantei hoje para conhecer, servir e amar a Deus. Nesta vida, para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo na próxima, por toda a eternidade. E cada ato da vida de vocês precisa ser praticado com isso em vista. É claro que isso é muito difícil. Na prática, quem consegue isso já está na santidade, mas nós precisamos buscar isso. Nós precisamos crer que isso é possível e pedir a Deus essa graça, que cada pensamento meu, que cada palavra minha, que cada ato ou até omissão, porque existe omissão virtuosa, aquilo que eu deixo de fazer por virtude, seja tudo para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, como dizia Santo Inácio de Loyola, ad maiorem Dei gloriam, tudo para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, nunca percam de vista isso, nunca percam de vista esse horizonte, o olhar, como vocês ficam aqui na sala, assistindo a aula, mas com o olhar cravado na cruz. É assim que a gente deve viver, é assim que a gente deve fazer, desenvolver a nossa vida cotidiana. Vamos à pergunta 68. Por que os homens formam uma unidade? Todos os homens formam a unidade do gênero humano, pela comum origem que tem em Deus. Além disso, Deus de um só homem fez toda a espécie humana. Todos, pois, têm um único Salvador e todos são chamados a partilhar da eterna felicidade de Deus. Então aqui a gente vê, e isso fica claro nos relatos da criação, que há uma unidade do gênero humano, tá? E fujam daqueles que negam, isso é heresia, tá? Isso já foi condenado pela igreja. Até um papa do século XX escreveu uma carta encíclica para reiterar essa condenação, do poligenismo, né? Papa Pio XII, na sua encíclica Humani Generis, essa história de que não existiu Adão e Eva não existiram, que na realidade eram muitas pessoas que deram origem, isso é heresia, tá? Isso é condenado pela igreja. Nós cremos que sim, que nós temos os nossos primeiros pais,
que de fato existiram e que a espécie humana ela foi gerada a partir dos nossos primeiros pais. Então isso é matéria de fé. Então, como nós temos uma unidade do gênero humano? Porque a partir dos nossos primeiros pais, toda a humanidade se desenvolveu. Então, de fato, há uma unidade. Nós poderíamos dizer até uma palavra que hoje ela está bem complicada, especialmente a partir da Revolução Francesa, há uma fraternidade humana. O que é fraternidade? Fraternidade, fraterno, remete a irmão, né? Irmandade. Então, sim, o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem ele é criado, então sim, nós poderíamos dizer que há uma unidade, há uma fraternidade em todo o gênero humano. Mas observem o fim da pergunta. Todos, pois, têm um único Salvador e todos são chamados a partilhar da eterna felicidade de Deus. Então, isto aqui é fundamental. Por mais que haja uma unidade do gênero humano, por mais que sim eu possa reconhecer em cada homem um irmão, todos nós temos um só Salvador, um só Senhor, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós somos chamados a partilhar da eterna felicidade de Deus. O que Nosso Senhor fala no Evangelho? A gente tem que ler o Evangelho e a Sagrada Escritura inteira à luz do Evangelho, com um olhar amplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nosso Senhor fala claramente para os apóstolos, um evangelho inclusive que será lido neste tempo pascal: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, esta fraternidade que já existe desde a criação, ela é rompida pelo pecado, como nós veremos hoje. Ela é extremamente abalada por conta do pecado original. E como é restituída esta fraternidade? Na unidade da Santa Igreja Católica. Em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem deu a vida por nós, esta unidade, esta fraternidade é restituída. Tanto que no Evangelho de São João, está lá, se eu não me engano, no capítulo 12, que Deus quer resgatar a humanidade, os homens que estão dispersos pelo mundo. Então, é em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, depois do pecado, e depois principalmente da redenção, é em nosso Senhor Jesus Cristo que há que se falar em fraternidade. Esta fraternidade da Revolução Francesa, que é de ordem e de índole maçônica, ela é condenada pela Igreja. A fraternidade é em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se eu tenho verdadeiro amor pelo meu irmão, eu vou querer levar o Cristo para ele. Eu não vou querer que ele continue no erro no qual ele está hoje. Ele é chamado a ser um cristão. Ele é chamado a ser um fiel católico. E ele é chamado a estar eternamente com Deus no céu. Então, fujam dessa mentalidade maçônica que, infelizmente, está instaurada dentro da igreja e nas mais diversas frentes. Eu não falo detalhes aqui porque não é o momento, mas é nos mais diversos ambientes. Sempre que vocês ouvirem essa coisa de fraternidade fora da igreja, fora de um chamado à conversão, fora de um chamado a reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, fujam disso. Isso não é católico, isso não é correto, isso é errado. A unidade do gênero humano se dá como está escrito aqui, isso é doutrina da igreja, é o compêndio do catecismo da Igreja Católica, se dá em nosso Senhor Jesus Cristo. Único Salvador e único Senhor. Se a gente acreditasse nessa fraternidade absurda que hoje nos propõe, eu pergunto a vocês, por que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem? Se eu não preciso crer que Ele é Deus, se eu não preciso crer que Ele é Deus que se fez homem e deu a vida por mim, por que Ele se fez homem? Por que Ele morreu na cruz por nós? Eu peço perdão a vocês até porque às vezes eu vou me irritar aqui, não vai ser a última vez, mas é porque quando a gente ouve erros que são propagados por fiéis católicos, isso é revoltante. Pessoas chamadas muitas vezes a salvar almas. Não caiam nisso. A verdadeira fraternidade acontece na Santa
Igreja Católica a partir da fé em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua igreja. E se vocês conhecem alguém, eu conheço, imagino que vocês também, que hoje não seja católico, rezem todos os dias pela conversão dessa pessoa à fé. Especialmente aquelas que são mais próximas de vocês. Aquelas pessoas que vocês amam, que são da família de vocês, que são amigos de vocês. Rezem, façam penitência, deem um testemunho autêntico para essas pessoas, um testemunho de amor. Não é para tratar mal, muito pelo contrário, é para tratar até melhor do que o católico. Já que é para essa pessoa se converter, é para tratar até melhor. É para cuidar até mais. Tratem bem, mas não deixem de querer a conversão das pessoas à fé católica. Não deixem de querer ser instrumentos de conversão. Isso é fundamental. Aí está, sim, aí está a unidade. Aí está a fraternidade. Tudo que passa disso vem do maligno. Tá bom? Vamos, fala, querido. Como é que a igreja enxerga a teoria da evolução? Então, a teoria da evolução, do jeito que ela foi proposta por Darwin, ela é condenada pela igreja, porque ela é agnóstica. Eu não diria ateia, mas pelo menos agnóstica, principalmente deísta. Ao que parece, né, a visão que Darwin tinha de Deus, eu não sou especialista nesse assunto não, tá, querido? Mas ao que parece, a imagem que Darwin tinha de Deus é que Deus era um relojoeiro. Inclusive isso, na última aula, eu não li o catecismo, mas está no catecismo esse erro condenado, né? Deus, o que seria o relojoeiro? Ele cria o relógio, né? E o relojoeiro não está aqui dando corda no relógio. Ele deixou o relógio, eu comprei e fica no meu pulso. Muitas pessoas têm essa visão de Deus. Um Deus que criou o mundo e deixou o mundo desculpa a redundância, ao Deus dará. Deixou o mundo caminhar com as suas próprias pernas. E não é esse o Deus que nós cremos. Nós cremos em um Deus que cria e sustenta no ser a sua criação e mais até, governa a sua criação com a sua divina providência, com amor, com a sua doçura de Deus que é Pai e é Criador. Então, quando a gente vê a teoria proposta por Darwin, parece que a evolução é algo que acontece sem qualquer inteligência por trás, sem Deus. Então, essa evolução ela é rejeitada de plano. Agora, a igreja não condena que uma determinada pessoa, eventualmente diga que pode ter acontecido uma evolução, mas sim, tudo a partir da vontade de Deus. Só que entenda que isso não faz muita diferença na nossa vida, entendeu, querido? É aquilo que eu dizia na última aula. É claro que, até por esse assunto ter sido trazido há relativamente pouco tempo na história, a doutrina tradicional, ou tradicionalmente, as pessoas serão mais anti-evolucionistas, mas isso não significa que toda evolução, toda e qualquer evolução seja ruim. O que eu quero te chamar a atenção aqui é que isso não faz diferença nenhuma na sua vida, se houve evolução ou não. Não faz diferença prática alguma nas nossas vidas saber se houve. A gente até pode estudar, a gente até pode, se a gente for da área da biologia, pode ser que faça uma diferença prática, mas enquanto ser humano, enquanto a realidade, a próxima vida, o céu, a vida eterna, isso não faz diferença alguma. O que faz diferença são as verdades de fé. O que você não pode, mesmo que você se aprofunde na evolução, mesmo que você tente compreender, o que você não pode perder são aqueles princípios que nós colocamos hoje na última aula. Que existe um Deus, existe um ser bom e inteligente que criou tudo o que existe e que a criação foi feita para servir e amar a Deus e que nós homens somos o topo da criação, criados para servir, conhecer e amar a Deus nesta vida, para servi-lo, conhecê-lo e amá-lo eternamente na próxima. Esses princípios é que você não pode perder. E toda e qualquer teoria da evolução, para ser católica, para ser válida, ela tem que levar em consideração esses princípios. E me parece que Darwin não fez isso. Então eu só estou separando aqui o que Darwin propôs do que seria uma outra perspectiva de evolução. Entenda que o criacionismo não está em choque com o evolucionismo. Não está. É possível que haja a criação e que depois haja a evolução. O que pode ser uma dificuldade é em que momento
o homem passou a ser homem? E isso é que é mais complicado. Dizer que o homem tem um ancestral comum com um macaco. Isso é que é mais delicado, porque a Escritura diz claramente, ela em momento algum equipara o homem a qualquer tipo de animal. Então isso pode fazer com que a pessoa deixe de crer na alta dignidade que ela tem como ser humano. Tem até o professor Carlos Nogueira, ele brinca, né? Que essa questão de dizer que o homem tem um ancestral comum com um macaco, ele diz, isso é problema da tua família, não da minha. Porque o que ele está querendo dizer com essa brincadeira? São pessoas que, de fato, não reconhecem a sua própria dignidade. São pessoas que se colocam ao lado de um ser, evidentemente, muito inferior. O macaco, por mais que fisicamente ele faça coisas que, de fato, chamam muito a atenção, mas é evidente que é um ser infinitamente inferior ao ser humano, que não é capaz de se conhecer, que não é capaz de conhecer a Deus, que não é capaz de entender o sentido desta vida. Então, depois a gente pode conversar mais sobre esse assunto, porque, de fato, é um assunto que tem alguma complexidade, mas é bom você ler a encíclica, a encíclica Pascendi, de São Pio X, do início do século XX. Pascendi, P-A-S-C-E-N-D-I. P-A-S-C-E-N-D-I. Pascendi Dominici Gregis. Essa segunda parte você não precisa escrever, não. São Pio X, que inclusive é o padroeiro dos catequistas, a gente pede a intercessão todo dia de aula aqui para ele. Ele escreveu essa encíclica para condenar os erros do que ele chama de modernismo. Modernismo é a síntese de todas as heresias, que já começava a entrar na igreja no início do século XX, também no século XIX. Então ele escreve essa encíclica e um dos erros que ele condena é justamente o evolucionismo, mas o evolucionismo como ele tinha sido proposto. O que ele fala a respeito então, do Homo sapiens? Não, então, essa questão não é de fé católica, entende? A primeira coisa que eu recomendo a vocês é que vocês ouçam a homilia do Padre Paulo Ricardo de hoje, tá? Tá espetacular, como sempre. Mas ele fala justamente desse ponto de que o homem atual idolatra a ciência e rejeita a igreja. Então, e ele fala que, na realidade, esses homens que se dizem ateus, eles têm fé, só que eles não têm fé em Deus. Mas hoje as pessoas, chega um médico aí que ninguém conhece, você nunca conheceu aquela pessoa e diz, esse remédio aqui é bom, ou esse tratamento aqui é bom, e tem um outro ali que diz o contrário. E a facilidade que nós temos para seguir um lado ou outro, vejam, e aí o Padre Paulo, de uma forma inteligentíssima, ele mostra a incoerência que há nisso e não crer na igreja, e não crer em 2000 anos de história de uma instituição espetacular que deu santos, centenas, milhares de santos e que foram as pessoas mais importantes da história. Então, essa homilia de hoje é bom que ela vai de alguma forma ordenar em nós essa relação de fé e razão, fé e ciência. E aí sim a gente pode, sem dúvida nenhuma, estudar essas questões, mas sem perder os princípios. Não pode perder os princípios, senão você se desvia da fé. Depois, se quiser, tem uma lista de livros que falam sobre a evolução recomendada por uma pessoa que estuda bastante isso. Aí eu passo para você, porque a principal pergunta que essa pessoa fala é a seguinte: por que a gente acredita na teoria da evolução? Não por que eu não acredito na teoria da criação. Sim. Acho que a pergunta sempre invertida, né? Como se colocasse em dúvida sempre a fé da igreja e não o que foi criado, que até meio científico mesmo tem gente que não acredita nem 50%. Então, a gente põe muitas vezes a nossa fé em dúvida sobre uma coisa que... Sim. Quantas questões científicas hoje são tratadas como verdadeiros dogmas de fé? Esse ponto que você levantou é importantíssimo. E a evolução, como foi proposta por Darwin, é uma delas. A gente pressupõe que aquilo necessariamente é verdadeiro. Com relação aos dogmas de fé da igreja, que de fato são verdade imutável e não mudarão nunca, a gente não tem esse compromisso, esse ato, essa adesão do intelecto como nós deveríamos ter. O próprio método científico não pode ser provado. Sim. Quer falar mais alguma coisa, querido? Eu ia te perguntar se os animais são adentram do reino dos céus, os cachorros. Essa é uma pergunta bem polêmica.
As pessoas ficam revoltadas na catequese. Essa é uma pergunta que, na realidade, eu nunca vi como uma palavra de doutrina. O que eu posso te afirmar é que quando um animal morre, ele não vai para o céu, tá? No momento em que ele morre, ele não vai para o céu, porque a alma dele não é como a alma humana, que é imortal. A alma humana, sim, quando nós morremos, a alma se separa do corpo, aí nós já temos o nosso juízo particular. Então, naquele momento, ou a gente vai para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Naquele momento. E no final dos tempos, a alma, ela voltará para o nosso corpo e aí haverá a ressurreição da carne. Então, se nesse final dos tempos, quando houver, isso está na Escritura, quando houver novos céus e nova terra, se haverá animais nesses novos céus e na nova terra, nunca vi a igreja dizer que não. Nunca vi a igreja dizer que não. Até porque no paraíso, que não é o céu, mas no paraíso terrestre havia animais. Agora, não fique com essa coisa de querer passear com o seu cachorro no céu. Isso não vai acontecer. Infelizmente, algumas pessoas têm uma dificuldade de entender isso. Tem aquelas frases de efeito daquele cara que foi pro Big Brother, né? Quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os meus cachorros. Por mais que, de fato, algumas pessoas sejam extremamente difíceis e os nossos cachorros sejam, preciso reconhecer, mais fáceis de lidar do que muitas pessoas, eu não posso cair nisso. Se eu começo a cair nessa mentalidade, a minha visão de mim mesmo e do mundo fica totalmente deturpada. Tá, querido? Vamos continuar. Agora a gente vai falar que o homem é justamente o que a gente acabou de falar, que o homem é corpo e alma. É a pergunta 69 do compêndio. Como a alma e o corpo formam no homem uma unidade? A pessoa humana é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O espírito e a matéria no homem formam uma única natureza. Essa unidade é tão profunda que, graças ao princípio espiritual, que é a alma, o corpo, que é material, torna-se um corpo humano e vivo e participa da dignidade de imagem de Deus. Aí sim, o homem, ele é o único ser que é corpo e alma. Ele tem uma dimensão material, que é o corpo, e uma dimensão espiritual, que é a alma. E isso está na própria Sagrada Escritura, no versículo 7 do capítulo 2 do livro do Gênesis, diz o seguinte: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui está muito claro, o barro é o corpo, o barro é a dimensão material, esse sopro de vida é a alma, é a dimensão espiritual. E o homem, ele se torna um ser vivente justamente quando a alma é criada por Deus e anima o homem. Tanto que na morte, o que é a morte? O que nós chamamos de morte, hoje até a ciência tenta falar em que momento acontece a morte. Nós não precisamos disso, a morte cerebral, aí tem depois a outra, aí quando efetivamente a pessoa morre, não, mas já está em morte cerebral. Isso é da ciência. Para nós, a morte acontece quando a alma se separa do corpo. Isso que é tecnicamente, à luz da fé, a morte. Então, de fato, ali, aquele corpo, ele fica inanimado, ele fica sem alma. Então, a pessoa, naquele momento, ela não está ali. Por mais, é claro, isso é fundamental, a gente não pode esquecer que a alma vai voltar para aquele corpo. E por isso é que a gente sepulta as pessoas. Por isso é que a gente faz velório, não somente por conta da memória e para honrar a memória daquela pessoa e para rezar por ela, que são duas outras razões, mas também porque aquele corpo ressuscitará no final dos tempos. Aquele mesmo corpo ressuscitará, a alma vai voltar, e isso é a doutrina da igreja, que a gente vai ter uma aula para falar só sobre isso. Então vejam que o homem, diferentemente dos anjos, que são puramente espirituais, diferentemente dos animais, dos vegetais, dos minerais, que são materiais, o homem, ele é material
e espiritual. Ele é corpo e alma. A alma é um princípio espiritual e a alma é imortal. Então é dessa unidade entre o corpo e a alma que existe o ser humano. E por isso é que o corpo, a gente não pode desprezar o corpo como fazem os espíritas, por exemplo. Vejam que essa é a distorção. O Padre Paulo até falava de uma outra distorção dos espíritas numa homilia recente, que ele falava da reencarnação. Que a reencarnação é uma das maiores invenções do demônio, justamente para que um homem não se comprometa a ser bom e amar nesta vida. A carta aos Hebreus diz: o homem vive uma só vez e depois vem o juízo. Aí vem o demônio e diz que existe reencarnação. O que é reencarnação? Gente, isso não precisa ser um psicólogo muito letrado para entender isso. Eu penso que eu vou viver várias vidas, eu vou viver essa vida aqui muito mais tranquilo do que se eu pensar que eu tenho uma só vida para conhecer, amar e servir a Deus. Mas ao lado dessa distorção, o outro erro dos espíritas é desprezar o corpo. É uma visão errada do corpo. O corpo é chamado a ser templo do Espírito Santo. O homem, ele é corpo e alma, e a nossa salvação é salvação não só da alma, é salvação da alma e do corpo. Tanto que no final dos tempos nós ressuscitaremos e teremos um corpo glorioso, claro, aqueles que forem salvos por toda a eternidade. Até os condenados vão ressuscitar no corpo, tá, gente? Mas não será um corpo glorioso, será um corpo medonho, um corpo horrível. O Padre Paulo também falou isso numa homilia recente. Fala aqui. A igreja tem um posicionamento sobre doação de órgãos? Não é problemático. Doação de órgão é um gesto até de amor. Entenda que quando a gente fala de doação, para quem aqui já participou de exumação, eu participei da exumação do meu sogro, para preservar minha esposa, e de fato é algo, ali sim a gente prova a nossa fé na ressurreição da carne, né? 3 anos depois você vai lá e vê como está a pessoa. O fato de ter doado um órgão, entenda, não vai afetar em nada a nossa fé na ressurreição da carne, porque Deus nos tirou do nada e nos deu o ser. Então, se na criação Ele nos tirou do nada e nos deu o ser, a partir, é claro, do material genético dos nossos pais, e a nossa alma Ele cria efetivamente do nada, é evidente que Ele é poderoso o suficiente para no final dos tempos. E aí vocês devem estar se perguntando da cremação, né? Eu vou me antecipar a vocês. A cremação, durante muitos anos, ela foi condenada pela igreja, tá? Porque as pessoas que cremavam no passado duvidavam da ressurreição da carne. Então, a cremação, ela não é pecado se eu, apesar dela, crer que aquelas cinzas ressuscitarão no final dos tempos. Ela não pode abalar. E tem uma razão prática também. Tem cidades hoje, como a cidade do México, que elas estão de tal modo lotadas que não tem mais sepultura. Não tem mais como sepultar as pessoas. Então, é só para vocês entenderem que aí sim é uma razão prática que a gente... Mas, sem dúvida nenhuma, o sepultamento ele é a forma mais... É a forma mais correta, porque nosso Senhor Jesus Cristo foi sepultado. Se a gente quer seguir nosso Senhor na vida e na morte, seguir o seu modelo, não há dúvida de que o sepultamento é uma forma mais ordenada. Agora, não tem problema nenhum se a pessoa for cremada e ela não perder a fé na ressurreição da carne, isso não é pecado, não é um problema, tá bom? Essa é a doutrina atual da igreja. São. Então, assim, eu creio que quando nós Sim. voltar, então vai ser um novo corpo do nosso espírito, feito a partir da igreja. Então, algo do nosso corpo haverá. Algo do nosso corpo haverá. Não vai ser um novo corpo, sem dúvida nenhuma, um corpo glorioso, mas algo daquela matéria que... pense nas cinzas de alguém que foi cremado, que se espalhou, porque Deus, entenda, no início Deus tirou do nada. Então, tirar do nada é muito mais relevante, é muito maior do que reunir cinzas que estão espalhadas por aí. Eu creio que assim, Deus é tão poderoso, Sim. tão magnífico, que Ele faz um novo corpo. Isso, mas você só não pode perder a fé na ressurreição, porque senão o que acontece? Porque, por exemplo, se você chega num jazigo, que estão lá os restos mortais, eu preciso venerar aquilo em algum sentido, porque eu venero a pessoa que ressuscitará no final dos tempos. É esse o ponto. Por isso é que quando a gente chega num velório, a gente faz o sinal da cruz diante do corpo. Mas eu não venero morto, eu venero
venera Deus. Sim, não, Deus a gente adora. Quando eu falo venerar, é venerar o Deus que ressuscitará aquele corpo. Não é adorar, aí é culto de latria. Culto de latria é só a Deus, mas o que eu quero dizer é que eu não posso ter uma mentalidade que despreza o corpo, porque isso é anticatólico. Não, respeito o corpo. Mas Sim, é o respeito. Quando eu falo de veneração, é esse respeito. Eu vou num cemitério, eu tenho que... por isso é que os cemitérios hoje estão muito mal administrados. A Santa Casa de Misericórdia praticou muita corrupção aqui, até no Rio de Janeiro, com sepultura, um horror. Mas os cemitérios, eles eram feitos para serem visitados. E as pessoas até hoje, meu cunhado, por exemplo, no aniversário da morte do pai dele, eles vão, e no dia de finados, eles visitam. E isso é extremamente saudável. E é algo que se perdeu. O que eu estou falando aqui é esse respeito. Mas você está certa. até porque, então, você diz, né, por exemplo, na Europa mesmo, né, que eu vi sepultamento lá. E aqui no Brasil também, eles retiram aqueles ossos, até queimam os ossos e vai outro corpo para outra pessoa ali. Então, assim... Mas isso aí já é a maldade humana. A gente vai chegar nessa parte. Aí já é a maldade humana que engana as famílias. Isso acontece. Mas eu tô prescindindo disso. Bota no saco preto. Sim. Eu sei que acontece isso, mas a gente não pode, a partir da maldade humana, emitir juízos. Não faz sentido. A maldade humana só vem para desordenar a realidade. O pecado, ele desordena. A nossa fé tem que ser anterior. Eu tenho que ver a ordem das coisas. Pensem num cemitério em que todos os coveiros são honestos, bem administrado. Vai ser um lugar maravilhoso. E um lugar que os familiares são chamados a visitar para honrar a memória, rezar pelos seus entes queridos e crer que aqueles restos mortais ressuscitarão no último dia. É esse o ponto. É nisso que essa fé que eu não posso perder. Caso contrário, é perigoso isso. Eu posso ficar com uma mentalidade espírita. Saibam disso, tá, gente? Isso é muito comum. Tem muita gente que vai a terreiro e vem à missa. Isso é muito comum. A pessoa quer ser espírita, precisa bater na mesa. A pessoa quer ser espírita e católica ao mesmo tempo, o que não é possível. O espírita, ele não é cristão. Ele não crê que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. A minha sogra é espírita. O meu cunhado, meu outro cunhado é espírita. Eles não creem que nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Eles creem que nosso Senhor é um espírito iluminado. É totalmente diferente. Então, tomem muito cuidado com essa mentalidade espírita que entra na igreja, porque eu faço esses alertas para vocês a aula toda, porque o meu papel aqui também é mostrar para vocês os perigos que aparecerão no caminho de fé de vocês, para que vocês não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, se mantenham ortodoxos na fé católica, nos dogmas. Os dogmas é como esse corredor aqui, como se fossem luzeiros nesse corredor e lá no fim está o céu. É para isso que a igreja proclama dogmas, para que a gente se mantenha no caminho da fé. Recomendação. Tem um livro chamado Preparação para a Morte. Esse de Santo Afonso Maria de Ligório. Esse foi até o Centro Dom Bosco que lançou. Eu vou lá que eu É um dos nossos best-sellers até. Assim, o livro inteiro é baseado em situações de santos em relação ao posicionamento da gente diante da morte. E o que eles falaram e experiências dos santos. Conta como que tem santo que cultiva a caveira em cima da mesa, como um método de reflexão. Então, o livro todo é magnífico. Então, esse assunto em relação à morte, eu estou lendo, não acabei. Esse livro muda a nossa vida. É espetacular. Qual é o nome do livro? Preparação para a Morte. Santo Afonso Maria de Ligório. E a gente pode pensar... sim. A gente pode pensar nas relíquias também. As relíquias dos santos. Tem relíquias de primeiro grau que as pessoas conservam. Ossos dos santos. Sim. Eu fui a Roma na minha lua de mel. Eu sou muito devoto de Santa Inês, porque eu me casei na capela de Santa Inês, na Gávea. E até a minha primeira filha, se chama Maria Inês. E a gente estava lá na Piazza Navona, ali tem a igreja de Santa Inês, o crânio dela está conservado ali naquela igreja, até hoje ele está ali para a veneração dos fiéis, a mostra. Então, quando uma pessoa é santa, é claro que a gente venera de uma forma mais intensa, porque aquela pessoa, ela viveu com Cristo nesta vida, ela se uniu a Cristo de tal forma, como diz São Paulo, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então,
As relíquias dos santos, então, é algo que a igreja também cuida com muito zelo, com muito amor. Mas o próprio judeu, ele faz questão de enterrar, né? Sim, já era um costume, e de muitas culturas, não, até de culturas pagãs, sim. O sepultamento é algo que é próprio do homem. Por isso é que esse desprezo, ele é anti-humano. Por exemplo, pensem naquele pagão que colocava uma moeda nos olhos para que o homem pagasse o pedágio. Então veja que já tinha toda uma preocupação há muito tempo. É claro que o cristianismo, o catolicismo, ele ordena tudo isso e estabelece o que é o correto, né, digamos assim. E aí a pergunta 70 vai falar de que momento que a gente recebe a alma, né? Que momento que a alma é criada. Quem dá a alma ao homem? A alma espiritual não vem dos pais, mas é criada diretamente por Deus e é imortal. Ao separar-se do corpo por ocasião da morte, ela não perece. Unir-se-á novamente ao corpo no momento da ressurreição final, é o que eu já falei até bastante aqui. Então, a alma é imortal, ela não vem dos nossos pais, e por isso é que a igreja defende a vida desde a concepção, tá, gente? Porque no momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, nós cremos que Deus, naquele momento, ele cria a alma do nada. E ali já há um ser humano, corpo e alma. Por isso é que aquela vida tem de ser defendida com unhas e dentes. Por isso é que a igreja é contrária ao aborto, à própria contracepção. Saibam de antemão, a gente vai falar sobre isso na polêmica aula sobre o 6º mandamento. Muitos métodos contraceptivos são abortivos, tá, gente? Muitos métodos contraceptivos, o que eles fazem é abortar a criança. Depois que há a fecundação, depois que há a criação da alma, a criança é morta por aquele método. Então, caso vocês queiram se aprofundar sobre isso, falem comigo desde já. Não guardem para vocês, mas saibam que a igreja ela é totalmente contrária ao aborto e ela nunca vai abrir mão disso. Por isso é que o movimento pró-vida é tão duro, é tão incisivo, porque hoje há uma cultura pró-aborto. Eu que sou da área do direito, eu que sou advogado, hoje uma pessoa que é contrária ao aborto numa sala de uma faculdade de direito praticamente um Robinson Crusoe, praticamente um eremita, alguém sozinho, e o professor é a favor, e os alunos quase todos. Então entendam que nós católicos precisamos ser muito firmes nesse aspecto, e aqui está a razão. Deus cria a alma do nada, do nada mesmo, ex nihilo, como diz a doutrina, do nada, no momento da fecundação. Isso é muito belo. Deus nos tirou do nada e nos deu o ser. E sem Ele eu não sou nada. Essa é a conclusão. Fala, querido. Essa é uma questão muito delicada. A igreja reza. Ela não crê que essas crianças vão para o inferno de forma alguma, tá? De forma alguma. Fica à vontade, querido. Não crê que elas vão para o inferno, que elas serão condenadas. Mas ela não afirma que essas crianças vão para o céu. Alguns colocam a doutrina do limbo, que não é um lugar de sofrimento. O limbo hoje ele é muito mal visto, né, pelos teólogos atuais, mas durante muito tempo, inclusive o nosso pai Santo Agostinho sustentou a existência. O limbo é um lugar de felicidade natural, não é uma felicidade sobrenatural. Então, hoje a igreja ela não fala, por exemplo, no catecismo você não vai encontrar essa doutrina do limbo, mas o que a igreja afirma no catecismo é que ela reza para que a misericórdia de Deus alcance estas crianças. Porque, de fato, a gente vai entender isso quando a gente falar do pecado original, elas são marcadas pelo pecado original. E o meio ordinário, né, ou o meio que nós conhecemos para o perdão do pecado original é o sacramento do batismo. E por isso é que a igreja batiza as crianças na mais tenra idade. Tradicionalmente, a criança era batizada no primeiro dia de vida, para que não fosse corrido nenhum risco dela morrer sem o batismo. Então, veja que, de fato, antigamente as pessoas se preocupavam mais com a vida eterna, com a vida espiritual. Mas a gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, tá? Vai ser a aula sobre o sacramento do batismo que a gente vai se aprofundar. Mas o que eu posso te dizer é que a igreja confia essas crianças à misericórdia de Deus. Mas também por isso a gente deve ser, você tocou num ponto muito importante,
também por isso e principalmente por isso a gente deve ser frontalmente contrário ao aborto. Porque as crianças precisam ser batizadas. Elas não podem morrer sem essa graça. Por isso é que a gente, quando vai ter um filho, eu sou pai, a minha esposa está grávida do terceiro, eu sempre levo uma garrafinha de água para a sala de parto. A gente não sabe o que vai acontecer. Se houver uma complicação ali, você precisa batizar a criança. E qualquer um pode batizar em risco de vida, né, em risco de morte. É só derramar água 3 vezes, fulano de tal, eu te batizo em nome do Pai, derramo uma vez, e do Filho e do Espírito Santo. Então é fundamental a gente ter essa preocupação de enxergar e de crer a importância fundamental do sacramento do batismo. Tá? Então vamos à pergunta 7.1. Que relação estabeleceu Deus entre o homem e a mulher? Essa parte é importante também. O homem e a mulher foram criados por Deus numa igual dignidade como pessoas humanas e, ao mesmo tempo, numa recíproca complementaridade como homem e mulher. Deus os quis um para o outro, para uma comunhão de pessoas. Juntos são também chamados a transmitir a vida humana, formando no matrimônio uma só carne e a dominar a terra como intendentes de Deus. Essa parte é fundamental e os relatos bíblicos são muito belos a esse respeito, porque o primeiro fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e depois vai dizer, homem e mulher os criou. Então, ao mesmo tempo o ser humano, aqui o homem enquanto ser humano é imagem e semelhança de Deus, nós já vimos por quê, porque ele tem inteligência e vontade, porque ele é capaz de conhecer e de amar, mas também, de alguma forma, o homem e a mulher unidos no matrimônio são imagem de Deus, do Deus unitrino. Se a gente olhar para uma família, de alguma forma a gente vê ali a imagem da Santíssima Trindade. O pai, o homem é figura de Deus Pai, a mulher, a esposa é figura de Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e os filhos, que são frutos do amor dos pais, são uma imagem do Espírito Santo. Então vejam que, de alguma forma, isso fica subentendido no primeiro relato. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, tem esse duplo sentido, a imagem e semelhança. É claro que num sentido de comparação, não num sentido real. E o segundo relato mostra que o homem e a mulher têm a mesma dignidade, né? Eu não sei se vocês... eu cito as homilias do Padre Paulo porque eu mando todo dia para vocês e eu reitero que é muito importante que vocês ouçam todos os dias. São de 5 a 10 minutos por dia que mudam a vida de vocês. No último sábado, ontem, o Padre Paulo falou que foi a Igreja Católica que deu dignidade para a mulher na sociedade. Hoje, qual é a mentalidade mundana de hoje? Que a Igreja Católica é machista, que a Igreja Católica rejeita a mulher. Primeiro que a principal criatura, a mais santa de todas as criaturas é uma mulher, é Nossa Senhora, muito acima de todas as demais criaturas, muito acima de todas as demais pessoas, né? Então, isso é muito errado. Vejam que a própria doutrina da igreja diz que a mulher foi tirada do lado do homem, da costela, não foi nem da cabeça e nem do pé, ou seja, a mesma dignidade. Até a palavra auxiliar remete a isso, porque a gente tem a visão de um auxiliar como um subalterno, e pode ter esse sentido, mas aqui não é esse o sentido. Por mais que haja, sim, preciso dizer, as meninas ficam chateadas comigo, há sem dúvida um chamado da mulher a uma submissão ao homem, isso está na Bíblia, na carta de São Paulo aos Efésios, a gente vai falar sobre isso na aula sobre o matrimônio, mas é uma submissão que não é uma submissão para ser algo que afronte a honra e a dignidade da mulher. Não é uma submissão em que o homem vai ser um tirano que pode pisar na mulher. Não é isso. É algo que é próprio da diferença entre o homem e a mulher. Eu não vou me aprofundar nisso agora. Sim, há um dever recíproco, sem dúvida nenhuma. Então, é uma mesma dignidade, mas uma complementaridade. Falar que o homem e a mulher são iguais, como acontece hoje, direitos iguais, é totalmente desordenado, é totalmente errado.
determinados direitos, sim, devem ser compartilhados pelo homem e pela mulher. Outros não, porque o homem e a mulher, eles são diferentes. Eles são complementares. Então, isso fica muito claro na passagem da Escritura. A mulher é tirada do lado do homem, então aqui mostra a igual dignidade, mas ao mesmo tempo ela é diferente. E, mais uma vez, a dignidade é ressaltada quando Adão fala, agora sim, osso dos meus ossos. Já vou te dar a palavra, está aqui. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então, vejam, é tão bonito porque o homem, ele contempla toda a criação e ele não vê, ele não encontra ninguém que seja igual. Aqui mostra a dignidade do homem que é mais elevado. E aí, quando é criada a mulher do lado do homem, aí sim ele reconhece uma igual. Agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. E o que mostra aqui também? Peço licença a vocês para falar de um outro perigo. Aqui mostra que a atração do homem pela mulher é algo natural e da mulher pelo homem. Então, esta atração, ela não é em si uma desordem. A desordem vem depois, quando a atração, ela se une a um desejo de consumir o outro, de ter o outro, de possuir. Aí é que vem o pecado. E aqui a gente vê como claramente no relato da criação o homossexualismo é uma desordem, tá, gente? Eu preciso falar sobre isso porque hoje há um lobby gay que é jogado nas nossas caras. A aula de hoje está um pouco polêmica, eu sei, mas é de propósito. Há um lobby gay que é jogado nas nossas caras, em que a gente tem que admitir que coisas que não são normais são. O pecado não é normal, entendam isso. Se eu saio daqui e brigo com alguém no trânsito, isso é anormal. E dizer que isso é anormal não me faz um excluído da sociedade, não me faz um pária, não me faz uma aberração. Então, dizer que uma determinada prática é anormal é simplesmente dizer que é antinatural, que vai contra a ordem que Deus colocou nas coisas. E isso eu não preciso ler nada para ver, é só ler à luz da fé o relato da criação. Vejam que o que é ordenado, o que é natural, o que é normal, é que um homem sinta atração pela mulher e a mulher pelo homem, o que não significa que haja pessoas por quem nós devemos ter um grande amor e uma grande compaixão que sofrem essa cruz. Porque é uma cruz, é uma provação. Sentir atração por pessoas do mesmo sexo, seja de forma prevalente ou total, é algo que é uma provação para a pessoa. Eu tenho que me compadecer dessas pessoas, mas compadecer não significa tratar aquilo que é pecado como se fosse algo virtuoso, como se fosse algo natural. E é isso que o mundo de hoje faz. É um absurdo o que está acontecendo hoje com a ideologia de gênero, com o lobby gay que se infiltrou na igreja, saibam disso. O lobby gay se infiltrou na igreja. Pessoas que infiltram homossexuais, por exemplo, nos seminários. Pessoas que não têm vocação sacerdotal nenhuma, para que haja padres. E aí a gente entende toda essa onda de pedofilia. Observem a pedofilia, que na maioria das vezes, ou em quase todas, ou em todas as vezes, é um homem com um menino, com um adolescente. E aí a gente começa a entender que há pessoas que de fato querem destruir a igreja desde dentro também. Entendam isso. Eu peço perdão porque eu sei que às vezes eu falo coisas pesadas e duras, mas é porque senão a gente cai numa ingenuidade diante do mundo que nos cerca. E são muitos os perigos. A televisão hoje quer passar materiais que falam dessas questões como se fossem naturais e normais para os nossos filhos na mais tenra idade. Quantas vezes nós tivemos a ameaça de materiais infantis para escolas com esse tema do lobby gay? Nós precisamos estar atentos a isso e ficarmos na doutrina, na sã doutrina. Nós somos chamados a amar todas as pessoas e amar ainda mais aquelas que passam por provações e grandes dificuldades, mas sem tratar o pecado como algo normal. Isso eu não posso fazer em mim. Se eu fizer isso em mim, eu seria uma pessoa má. Eu não posso fazer isso com os meus irmãos, sob pena de faltar com a caridade com eles. É esse o ponto. Desculpa, querido, pode falar. Então, eu queria saber se o pensamento está certo, se a
buscar aprender mais. Aí eu não sei se você conhece, então, o apostolado Courage é muito bom, faz um apostolado muito bom com pessoas que padecem dessa condição do homossexualismo. Sim. Eles têm essa dificuldade e o amor por Deus deve ser maior do que essa atração, porque a atração não define a pessoa. Sim. E ela escolhe observar, tem lugar para ela dentro da igreja. Tem. Sim. Certíssimo. Entenda, querido, todos nós somos chamados à castidade. Eu sou um homem casado. De todas as mulheres do mundo, eu escolhi uma com Deus, né? Eu imagino que foi a vontade de Deus que me fez escolher uma mulher. Só que isso não significa que eu não sentirei atração por outras mulheres. Mas eu devo renunciar a todas as mulheres do mundo pela minha esposa. Isto vale para as pessoas que sentem atração pelo mesmo sexo. Elas devem renunciar a esta atração e viverem na castidade. É o que a igreja propõe. E saiba até que existem casos, e não são poucos, de pessoas que conseguem se casar. Depois que elas ordenam isso dentro delas, começam a viver para Deus, a partir de uma vida de penitência, de mortificação, uma vida espiritual, como nós somos chamados todos a fazer. Muitas dessas pessoas, elas não têm atração exclusiva pelo mesmo sexo, entenda isso. Elas têm atração predominante, ou mesmo têm atração pelos dois. Então ela vai canalizar o amor dela para Deus, como você falou muito bem, e isso é a castidade, e vão também, podem se casar. A única pré-condição para que essa pessoa se case é que a outra pessoa saiba da cruz dela. Isso é importante, porque senão o casamento é nulo. Mas não tem problema nenhum numa pessoa dessa se casar e viver na paróquia, querido, comungar, se confessar. A vida católica está totalmente aberta para essas pessoas. Tudo isso aí que a gente ouve aí fora é falácia, que a igreja fecha as portas. Não fecha as portas, não. Pode ser que um padre ou outro tenha uma atitude errada, ou uma pessoa mesmo, um leigo, exclua de uma forma, mas aí não é a igreja, é aquela pessoa que se afasta da doutrina da igreja. É aquela pessoa que se afastou, mas a sua visão está corretíssima e o trabalho do Courage é muito bom. Quem quiser anotar, até porque às vezes a gente conhece uma pessoa, o Courage, o nome do fundador é Maurício, eu não esqueci o sobrenome dele. Ele está em São Paulo, mas eu imagino que aqui no Rio eles fazem um trabalho muito bom de apostolado com estas pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Então, essa é a doutrina da igreja sobre a criação do homem e da mulher. Aqui a gente já vê o chamado à família e ao matrimônio. O homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Aqui a gente vê que a poligamia é desordenada, a gente falou do homossexualismo, a gente vê que a poligamia é desordenada, porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Um homem e uma mulher. E também a gente vê aqui que o divórcio também é desordenado, porque os dois serão uma só carne. O que Deus uniu, nosso Senhor Jesus Cristo dirá no Evangelho, o homem não separe. É claro que aqui eu me refiro ao divórcio, depois do sacramento do matrimônio, no caso de nós católicos, tá, gente? Isso é importante saber. Por mais que antes de ser sacramento, o divórcio ele era desordenado, mesmo no matrimônio natural, e continua a ser até hoje. Só que nós católicos só casamos validamente, só nos unimos validamente, nós que somos batizados, se nós recebemos o sacramento do matrimônio. Mas imagine uma pessoa que não é católica, a igreja ela é contra o divórcio daquela pessoa, ela entende como algo imoral, a não ser numa situação muito específica, que nem cabe eu falar aqui, se essa pessoa se converte depois e se conhece alguém que é católico, mas o divórcio ele é uma realidade desordenada mesmo no matrimônio natural, e isso fica claro pelo relato da criação. Fala, querido. Sim. Sim. O falecido Mr. Catra, inclusive, fundamentava o fato dele ter várias mulheres na Bíblia, né? Mas eu acho que eu vou ter que dar a parte da queda, eu vou ter que complementá-la na aula que vem. Mas o fato é que
A poligamia que a gente vê no Antigo Testamento é uma consequência do pecado original que Deus tolerou durante um tempo. Então, Deus tolerou, por exemplo, que homens santos tivessem mais de uma mulher. Isso é verdade. Não podemos fugir da verdade. Jacó, que é santo, tinha mais, neto de Abraão, filho de Isaac, tinha mais de uma mulher. O rei Davi, que é santo é canonizado. Canonizado não, né? Não foi canonizado pela igreja, mas é reconhecido como santo do Antigo Testamento. Então, o que acontece aqui? O que Nosso Senhor vai falar no Evangelho? Se eu não me engano, no Evangelho de São Mateus é capítulo 19. Depois vocês podem ler lá. O título normalmente é Debates sobre o Matrimônio. Moisés, por exemplo, permitiu que o homem desse carta de divórcio. Então, tanto a poligamia como o divórcio foram permitidos pelo povo escolhido durante um tempo. Mas por quê? O que Nosso Senhor vai falar? Foi por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Então a poligamia foi permitida no Antigo Testamento por conta do pecado original e Deus, como um pedagogo, durante um tempo ele tolerou aquilo, mas no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo já não havia a poligamia. No tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo antes de Nosso Senhor Jesus Cristo fundar a Santa Igreja Católica, mesmo antes do cristianismo, a poligamia já era vista como algo pecaminoso. Ali, provavelmente no tempo dos profetas, isso já ficou claro que era uma desordem. Então é só para você entender que na realidade não é que Deus legitimou a poligamia, ele permitiu, ele tolerou, porque como um pedagogo ele estava ainda a se revelar para o homem até a plenitude dos tempos, quando nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem para nos salvar. Tá bom? Sobre o casamento natural, o que seria o casamento natural? O casamento natural é quando um homem se une a uma mulher. Seria uma união estável? Não união estável. Pense quando a sociedade, pense na sociedade primitiva. Entenda que o casamento ele sempre foi religioso, tá? Essa história do casamento civil é mais um fruto da Revolução Francesa. É mais um fruto da separação indevida da igreja e do Estado. Só que esse é um assunto muito complexo, não dá para eu esmiuçar isso agora. O casamento ele é um ato religioso por natureza. Mas pense num casamento que era feito antes da Igreja Católica, antes de Nosso Senhor elevar o matrimônio à dignidade de um sacramento. Pense hoje num protestante que se une a uma protestante. Ele não tem fé católica, ele não é batizado na Igreja Católica. Aquilo é o que nós chamamos de um matrimônio natural, que foi validamente contraído. Entende que a igreja, ela entende, na realidade não é a igreja, isso é direito natural. Você que é advogado, eu posso usar essa linguagem. Isso é direito natural. É um direito inerente à natureza do matrimônio. O matrimônio, por natureza, ele é único e indissolúvel. O que Nosso Senhor faz com o matrimônio é elevá-lo à dignidade de um sacramento. Mas desde Adão e Eva, o matrimônio ele é único e indissolúvel. É isso que nós chamamos de matrimônio natural. É a natureza do matrimônio, como foi querido por Deus. Tudo que veio depois foi desordem, consequência do pecado original. Esse que é o ponto, que foi o que o Herbert suscitou ali. Então vamos para a última pergunta, que é: qual era a condição originária do homem segundo o desígnio de Deus? Deus, ao criar o homem e a mulher, tinha-lhes dado uma especial participação na própria vida divina, em santidade e justiça. No desígnio de Deus, o homem não deveria nem sofrer, nem morrer. Além disso, reinava uma harmonia perfeita no homem, em si mesmo, entre criatura e criador, entre homem e mulher, bem como entre o primeiro casal humano e toda a criação. Então vejam que isso aqui é o que nós chamamos de santidade e justiça originais. Então a condição originária do homem e da mulher no paraíso, no Éden, segundo o desígnio de Deus, era um estado de santidade e de justiça originais. E o que é a santidade, o que são a santidade e a justiça originais? É tudo que está descrito nesta resposta. O homem ele tinha, por exemplo, dons préternaturais que estavam acima da sua natureza, como não morrer e não sofrer.
Então o homem não sofria e principalmente ele não morria. Não que por natureza o homem não morreria, por natureza ele morreria, mas Deus deu a ele um dom préternatural de não morrer. Isso está expresso na Sagrada Escritura. Tanto que a gente acabou de ler que Deus fala para o homem que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Isto significa que se ele não comesse, ele não morreria. Então, esse estado de santidade e de justiça originais, a santidade a gente poderia ver esta harmonia, esta ordem do homem com Deus. O homem, ele naturalmente estava unido a Deus e a sua vontade subordinada à vontade de Deus. Então isso é um estado de santidade e de justiça originais. E também ele tinha uma ordem pessoal consigo mesmo, nele mesmo, tinha uma ordem, né? Se a gente pensar no mundo de hoje, a gente percebe como isso mudou, né? Havia uma ordem na família, o homem e a mulher. Então, tudo isso que chamam hoje de guerra dos sexos, né? A guerra dos sexos começa com o pecado original. Isso está na Sagrada Escritura. Então, havia uma harmonia entre o homem e a mulher, havia uma harmonia na família e uma harmonia do homem com a criação. A relação do homem com a criação era harmoniosa. E hoje a gente vê como, de fato, isso se perde com o pecado original. Então, toda essa harmonia, esse estado de santidade e de justiça originais, ele é rompido com o pecado original, como a gente vai ver na sequência. Então é só para que vocês entendam qual era a condição do homem naquele momento, quando ele estava no paraíso terrestre. Só que uma observação se faz necessária. Aqui não era o céu, tá, gente? O que a gente viverá, se Deus quiser, no céu, e o que muitos hoje já vivem no céu, supera e muito o que Adão e Eva tinham no Éden. O céu não é um novo Éden, o céu é algo superior e muito superior, porque na realidade o céu o que é? É a participação do homem na vida divina, na vida trinitária. É o homem que vive eternamente com Deus no céu. Isto é o céu. Então é algo que supera e muito. Então nós poderíamos concluir a partir disso que, mesmo sem o pecado, Adão e Eva necessitavam de alguma salvação. Entendo que salvação, quando a gente diz que nosso Senhor nos salvou, aqui tem uma dupla dimensão. Não é só remissão dos pecados. De fato, falar em salvação também é remissão dos pecados. Também significa isso, mas não apenas isso. Nosso Senhor Jesus Cristo perdoou os nossos pecados, Ele nos remiu, mas também abriu a porta do céu para nós. Então aqui está a segunda parte que também se aplica a Adão e Eva. Adão e Eva não estavam no céu aqui. Eles precisavam também de um redentor. Eles também precisavam de salvação. Então, naquele momento já estava. Claro que Deus sabia que o homem cairia em pecado, mas já estava nos desígnios de Deus a salvação do homem. Então vamos lá para a queda no pecado. Como se compreende a pergunta 73? Como se compreende a realidade do pecado? Na história do homem está presente o pecado. Essa realidade se esclarece plenamente apenas à luz da revelação divina e, sobretudo, à luz de Cristo, Salvador de todos, que fez superabundar a graça, onde abundou o pecado. Como a gente já está avançado aqui, pelo menos para a gente falar do compêndio, eu vou pegar algumas partes do catecismo, mas provavelmente eu vou ter que utilizar a aula que vem para encerrar. Vamos ver aqui como é que o pecado entrou no mundo. Primeiro, o pecado é uma questão de fé, tá? Negar a existência do pecado, e saibam que muitas pessoas fazem isso hoje. Muitas pessoas olham para a realidade hoje e entendem que a realidade é assim. Quem de vocês não ouviu esses argumentos? O mal que há no mundo é fruto do sistema. É fruto de um sistema injusto. Quantas pessoas dão soluções errôneas? Ou o mal que há no mundo é fruto das desigualdades
sociais. Então vejam que são elementos que de fato até existem, mas que são colocados como princípio do mal. Esse é que é o erro. A origem do mal está no pecado. E não há como solucionar nenhum problema, seja ele pessoal, seja social, sem a conversão das pessoas. Vejam como essas políticas públicas que são propostas são insuficientes para resolver o que quer que seja. Elas até podem ter um efeito positivo durante um tempo, mas não há solução verdadeira para os nossos problemas, sejam os problemas que eu tenho na minha vida, pessoalmente, ou para os problemas que a gente vê na sociedade, sem conversão, sem a pessoa lutar contra os seus pecados, crescer nas virtudes, crer no Deus verdadeiro e dar a vida para Ele. Quem é o político que fala sobre isso hoje? Quem é o homem público que se preocupa hoje com a vida espiritual das pessoas, com a fé das pessoas? Acabamos de ver um tribunal que diz que uma igreja aberta é uma fonte de contaminação e que não há necessidade das igrejas abertas sempre, não é hoje apenas, é sempre. Então, é esse o mundo de hoje. As pessoas querem resolver os problemas sociais sem falar do pecado. Não haveria pobreza se não houvesse pecado. Não haveria fome se não houvesse pecado. Não haveria corrupção se não houvesse pecado. Então, é óbvio, não precisa ser um gênio para concluir que nenhum desses problemas será resolvido se não houver um rompimento pessoal e social com o pecado. Então não há salvação, entendam, queridos, não há salvação fora da Igreja Católica, tanto para uma pessoa individualmente considerada, mas também para uma sociedade. Uma sociedade que rejeita Deus, uma sociedade, um Estado que se coloca acima de Deus e desconsidera Deus e a sua igreja, é um Estado fadado ao fracasso. E por isso é que a nossa sociedade anda tão mal, porque os nossos líderes são pessoas que não são tementes a Deus. E, naturalmente, a maioria da população da mesma forma. Então, isso é só para mostrar para vocês que o pecado é uma questão de fé. E como é que a gente passa a crer na existência do pecado? É claro que crer na igreja é um caminho, mas o chamado que eu faço a vocês é: olhem para os seus corações. Olhem para os seus próprios corações, com honestidade, sem máscaras, que nós perceberemos em nós mesmos que o pecado existe. E aí a gente vai entender o que é o pecado original. E como é que o pecado entrou no mundo até historicamente? Vamos lá. É a queda dos anjos, é a pergunta 74. O que é a queda dos anjos? Com esta expressão indica-se que Satanás e os outros demônios, de que falam a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja, de anjos criados bons por Deus, transformaram-se em maus, porque com livre e irrevogável escolha rejeitaram a Deus e o seu reino, dando assim origem ao inferno. Eles tentam associar o homem à sua rebelião contra Deus, mas Deus afirma em Cristo a sua vitória segura sobre o maligno. Então, a gente viu isso na última aula. Um anjo criado bom por Deus, porque tudo o que Deus cria tem bondade, porque Deus é o sumo bem. Este anjo, Lúcifer, Satanás por soberba, este foi o pecado de Lúcifer, a soberba, e é o pecado que está na raiz de todos os outros pecados. Por soberba, Lúcifer se revoltou contra Deus. Aí tem aquela palavra, né, o non serviam, em latim, em português, não servirei. Foi isso que Lúcifer disse para Deus, não servirei. Por isso é que São Miguel, né, chamado de Miguel, porque o que ele disse para Lúcifer, é claro que não disse, né, porque eles são por espírito, mas é Mihael, quer dizer, quem como Deus. Então, Miguel lutou e
A Sagrada Escritura não fala da queda dos anjos, mas eu dizia para vocês que aquela imagem que está no Apocalipse, que é o dragão, ali está muito claro, na passagem fala, o dragão é a primitiva serpente, também chamado Satanás. Este é Lúcifer, que se chamava Lúcifer, que era um anjo de luz que estava no topo de toda a hierarquia angélica. Ele tinha uma hierarquia só para ele. Ele era o anjo mais perfeito, ele era o mais elevado, era a mais perfeita de todas as criaturas angélicas. E o que fala o livro do Apocalipse? Que com a sua cauda ele varreu uma terça parte das estrelas do céu. Isso é um indicativo, um sinal dos demônios que eram anjos, dos anjos que se revoltaram contra Deus e se tornaram demônios. E aí é que surge o inferno, porque nesse momento, é claro que Deus, ele deu uma oportunidade no tempo, ainda no tempo dos anjos, que não é o nosso tempo, ele deu uma oportunidade para que eles voltassem atrás, para que eles se convertessem. Deus se revelou para Lúcifer, se revelou para todos os anjos, mesmo para aqueles que tinham se revoltado contra ele, mas eles quiseram irrevogavelmente viver sem Deus. Foi uma decisão irrevogável, e por isso é que não há perdão, por isso é que não há conversão para eles, e por isso é que eles estão condenados no inferno, condenados a viver em um lugar e num estado também de separação eterna de Deus. Fala, querido. Essa revelação de Deus onde está ele não pode ter sido face a face. Então não foi face a face como é no céu. Foi semelhante ao que aconteceu com os homens, só que, claro, de uma forma própria para os anjos, que são puro espírito. Mas o fato é que, da mesma forma que Deus se revelou para os homens, ele se revelou para os anjos. Você falou muito bem, não pode ter sido face a face, porque se nós vemos Deus face a face, nós perdemos a liberdade. Deus é uma realidade tão atraente que nós o amamos necessariamente quando estamos na sua presença. Então, na realidade, nós somos chamados a amar a Deus, e isso é a fé própria daqueles que não veem. Por isso que Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, fala para São Tomé: bem-aventurados aqueles que creram sem ver, porque a fé é algo próprio daqueles que não veem. Então, se nós virmos, nós nos apaixonamos perdidamente. Isso acontece no céu quando as pessoas já amaram a Deus nesta vida. Então, da mesma forma para os anjos. E aí, por soberba, Lúcifer se revolta e leva muitos anjos que se tornaram demônios com ele. Por inveja, ele quer levar o homem para o pecado. Por inveja, ele quer levar o homem à perdição eterna no inferno. E é só isso que os demônios fazem, tá, gente? Se os anjos hoje, a missão dos anjos é nos levar para o céu, especialmente a dos nossos anjos da guarda, saibam que a missão dos demônios é nos levar para o inferno. Eles não têm mais nada para fazer. E é um mistério. A própria igreja reconhece que é um mistério por que os demônios agem livremente neste mundo. O fato é que, livremente, claro, não é uma liberdade absoluta, evidentemente, mas Deus permite que os demônios ajam neste mundo. Isso é um mistério. O fato é que nós cremos na bondade de Deus, nós cremos no amor de Deus, como está escrito aqui. Deus afirma em Cristo a sua vitória segura sobre o maligno. É em nosso Senhor Jesus Cristo que a gente vê que, de fato, o pecado não deu a última palavra. Quem deu a última palavra foi nosso Senhor Jesus Cristo e a salvação que ele nos deu. Então vamos ver aqui a pergunta 75, que vai falar propriamente do pecado original, do pecado das origens, do primeiro pecado do homem. Em que consiste o primeiro pecado do homem? O homem, tentado pelo diabo, deixou que se apagasse em seu coração a confiança em relação a seu Criador e, desobedecendo, quis se tornar como Deus, sem Deus e não segundo Deus. Gênesis 3, versículo 5. Assim, Adão e Eva perderam imediatamente para si e para todos os seus descendentes a graça da santidade e da justiça originais. Então, daqui a pouco a gente vai ler o relato bíblico. O pecado original, ele não é simplesmente um ato, tá? É fato que para Adão e Eva foi um ato, foi um pecado que eles cometeram,
na origem, né? Lá no tempo das origens. Mas o pecado original, a gente vai ver que a doutrina da igreja ensina que ele é um estado. É um estado decaído da natureza humana a partir do pecado dos nossos primeiros pais. E a raiz desse pecado, aí sim do ato que eles praticaram, o que a serpente falou para Eva no momento em que ela tentou Eva a comer do fruto proibido? Ela disse: vós sereis como deuses. Aqui está a raiz. Por isso é que a raiz é a mesma, é a soberba. A soberba é justamente a tentação de se colocar no lugar de Deus, de ser como Deus. E o que é interessantíssimo é que o homem é chamado a ser como Deus. O homem é chamado a viver eternamente com Deus no céu. O homem é chamado a participar eternamente da vida bem-aventurada, da vida feliz de Deus no céu. Só que, como está escrito aqui, ele é chamado a ser como Deus, segundo Deus, e com Deus, e pela graça de Deus. Na realidade, o que aconteceu no pecado das origens é que o homem e a mulher quiseram ser como Deus, sem Deus, e não segundo Deus. Eles perderam a confiança em Deus. Eles passaram a ver Deus como um inimigo e não como um amigo. E aí Eva cai no pecado e leva o homem, leva Adão a cair também no pecado. E aí vem a definição doutrinária, segundo o compêndio, mas o catecismo explica melhor, claro, de forma mais profunda, o que é o pecado original. Aqui está a doutrina da igreja sobre o pecado original. Aqui está a definição do que é o pecado original. O pecado original no qual todos os homens nascem é o estado de privação da santidade e da justiça originais. É um pecado por nós contraído, não cometido. É uma condição de nascimento e não um ato pessoal. Em virtude da unidade de origem de todos os homens, ele se transmite com a natureza humana aos descendentes de Adão, não por imitação, mas por propagação. Essa transmissão permanece um mistério que não podemos compreender plenamente. Vejam como a igreja ela é muito humilde, mesmo quando expõe a sua doutrina. Diante de mistérios que superam a nossa razão e que mesmo com a revelação divina, pensem na Santíssima Trindade, é impossível compreender completamente a Santíssima Trindade, um Deus que é uno e trino, um só Deus em três pessoas, Pai e Filho e Espírito Santo. Da mesma forma, esta propagação do pecado original com a natureza humana ao longo da história e até hoje é um mistério. O fato é, nós já vimos, há uma unidade do gênero humano a partir de Adão e Eva, que são os nossos primeiros pais, e da mesma forma que Adão e Eva, caso não tivessem pecado, transmitiriam o seu estado de justiça e santidade originais, a partir do momento que eles pecam, eles passam a propagar, a transmitir este estado decaído, esta natureza decaída, corrompida, e isso é o pecado original. Então, para conhecer o pecado original, eu dou duas dicas para vocês, porque tem pessoas hoje dentro da igreja que negam essa realidade. Infelizmente, há hoje pessoas que querem sair da fé da igreja, mas não querem sair da igreja. Elas continuam dentro da igreja, sem a fé da igreja, e fazem os maiores males. Infelizmente, corrompem muitas pessoas. Mas como é que a gente vê que o pecado original é uma realidade? Mais uma vez, olhem para o espelho. Olhem para o coração de vocês e me digam se vocês não observam uma desordem, uma propensão para desobedecer a Deus, para pecar, que nós chamamos, a igreja chama de concupiscência. Tenham filhos, eu diria também para aqueles que são chamados a isso. Vocês veem em crianças que ainda não fazem uso da razão. Quando a criança faz uma birra, quando é egoísta, a gente vê ali o pecado original na nossa frente. Então, isto tudo é consequência da queda dos nossos primeiros pais. Então,
toda a desordem que nós observamos em nós mesmos e na sociedade é fruto do pecado original. É fruto desta miséria, desta ferida, desta doença. E aí sim, é uma doença, nós devemos nos preocupar com todas as doenças. E hoje, especialmente com a Covid-19, mas jamais nos preocuparmos mais com a Covid-19 do que com o pecado original. Essa é a doença que demanda a maior atenção de todos nós e deveria demandar a maior atenção daqueles que nos governam, mas que infelizmente não têm fé na maioria dos casos. Porque é decorrência do pecado original, é decorrência desta natureza decaída que a desordem se implanta nas nossas vidas e na sociedade como um todo, como um sistema mesmo. Então, percebam que a educação não pode prescindir da fé no pecado original. Hoje, infelizmente, no campo da educação, prevalece aquela doutrina errada, também muito própria da Revolução Francesa, de Jean-Jacques Rousseau: o homem é bom, a sociedade que o corrompe. Isso é errado. Sabe aquela criancinha bonitinha que vocês pegam no colo? Ela não é boa. Nós não nascemos bons. Nós nascemos marcados pelo pecado original e o que nos salva é o batismo, é a fé. Por isso é que no batismo, por isso é que a gente batiza com a maior urgência, porque é no batismo é que o pecado original é perdoado. Mas saibam, o batismo não tira as consequências do pecado original. Por isso é que as crianças, na mais tenra idade, mesmo sem pecar, entendam isso, a criança só começa a pecar a partir dos 7 anos, aproximadamente. Alguns atingirão a idade da razão antes, alguns depois, por razões próprias da pessoa. Mas a idade da razão é atingida, em geral, com 7 anos. Antes dos 7 anos, a criança não peca, mas ela tem o pecado original. Mas a gente percebe nela atos objetivos que são desordenados, que são, entre aspas, pecaminosos. O que é isso? É o pecado original. Então vejam como fica muito claro, um olhar sincero para nós mesmos e para a realidade deixa esta verdade do pecado original muito evidente. Então um sistema educacional que parte do naturalismo de Jean-Jacques Rousseau é um sistema educacional fadado ao fracasso, falido, e que é uma anti-educação. Como é que eu vou educar alguém sem saber que aquela pessoa está marcada pelo pecado original? Que ela vai precisar aprender a renunciar à sua própria fraqueza, renunciar à sua própria miséria, renunciar a essa propensão para fazer o mal e se decidir diariamente a fazer o bem. Não é comum que pais ensinem aos seus filhos o valor do sacrifício? Coma mesmo sem gostar. Empreste o brinquedo para o seu amigo, renuncie ao seu amor próprio, empreste o brinquedo, seja generoso. Vá dormir na hora, mesmo que você queira brincar mais, vá dormir. Venha à missa aos domingos. Não é saudável educar a criança para vir à missa? Hoje os meus filhos, no meio da homilia ali, você via que eles estavam cansados. Eles não conseguem entender, evidentemente. Uma tem 4, vai fazer 5, outra tem 2, vai fazer 3 daqui a pouco. Não conseguem entender a homilia do Frei Francisco. Então você vê ali na homilia que eles estavam cansados, mas você obriga que eles fiquem até o fim e fiquem comportados. Isso é educar. Então como é que a educação vai prescindir da fé no pecado original? Já vou te dar a palavra. Não pode prescindir. Deixa eu só ler as 2 últimas perguntas e eu te dou a palavra. Não, pode falar. Que outras consequências provoca o pecado original? É a pergunta 77. Então, nós já lemos aqui várias consequências. Quais são as outras? Em consequência do pecado original, a natureza humana, sem ser totalmente corrompida, isso é importante, diferentemente do que dizia Lutero, não se trata da destruição da natureza humana, é algo que corrompe parcialmente, machuca, fere, mas não destrói. Os protestantes nesse ponto estão errados. Está ferida em suas forças naturais. Então a natureza humana, sem ser totalmente corrompida, está ferida em suas forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento,
ao poder da morte e inclinada ao pecado. Essa inclinação é chamada concupiscência. Então, a concupiscência é essa inclinação do homem para desobedecer a Deus. É aquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos, na passagem que eu coloquei aqui, capítulo 7. São Paulo vai falar: eu não faço o bem que eu quero e eu faço o mal que eu não quero. E ele fala claramente, é a passagem que fala de forma mais clara do pecado original na Sagrada Escritura inteira. Ele fala: há uma lei nos meus membros que me leva a fazer o mal que eu não quero. Eu quero fazer o bem. E saibam disso. Isso é fundamental para vocês que estão aqui dentro. Aqueles que estão na praia, eu podia ir lá pregar para eles e falar do pecado original, vão me jogar no mar. A praia está fechada, né? Não pode nesse momento, mas para vocês que estão aqui, que renunciaram à praia, renunciaram a tudo que vocês poderiam fazer para estar numa sala de catequese, eu preciso dizer para vocês: ter fé católica não tira essa inclinação ao mal. Se São Paulo, que é um dos maiores santos da história, falava isso dele, saibam, vocês terão que lidar com as marcas do pecado original em vocês até o último suspiro. Então isso é fundamental, que nós saibamos, e até para que a gente seja misericordioso com o próximo. Se eu não creio no pecado original, isso faz com que eu tenha dificuldade até de suportar as misérias do próximo, porque eu devo entender, claro, tem a maldade dele assim como tem a minha, tem o pecado dele assim como tem o meu, mas há algo que nos leva a pecar. E a principal consequência do pecado original, que está escrito aqui, mas muito en passant, é a morte. O que Deus fala? Não deu tempo de ler, mas eu prometo que lerei na próxima aula. Capítulo 3 do livro do Gênesis. O que Deus fala depois que o homem peca? Tu és pó e ao pó retornarás. Isso é a morte. A morte entra no mundo como uma consequência do pecado original. E para a gente fechar, depois do primeiro pecado, o que fez Deus? Depois do primeiro pecado, o mundo foi inundado pelos pecados. Porém, Deus não abandonou o homem ao poder da morte, mas, ao contrário, prognosticou-lhe de modo misterioso, no proto-evangelho, Gênesis 3, versículo 15, que o mal seria vencido e o homem elevado da queda. É o primeiro anúncio do Messias Redentor. Por isso a queda será chamada de feliz culpa, porque mereceu tal e tão grande Redentor. Liturgia da Vigília Pascal. Este é um canto que eu botei até uma homilia do Padre Paulo para vocês durante a Semana Santa, que é o Exultet. Exultet é o canto que a igreja faz na Vigília Pascal, em que em determinado momento se fala: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Mesmo logo depois do homem ter caído, Deus fala para a mulher e a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, a descendência da mulher, no caso Eva, mas também Nossa Senhora. E ela te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui a igreja identifica o proto-evangelho, é o primeiro anúncio do evangelho, que é quem é a descendência de Nossa Senhora? Nosso Senhor Jesus Cristo e nós, fiéis católicos, que nos unimos ao corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. Então aqui está, desde aquele momento, a nossa vocação para lutar contra o mal que há em nós mesmos, o mal que há no mundo e o mal que é o demônio também. Lutar contra o demônio no sentido de resistir às suas investidas para nos perder eternamente no inferno. Então, o homem é chamado a lutar. E aqueles que se preparam para o sacramento da crisma, a crisma é o sacramento dos soldados de Cristo. Aquele que é crismado, ele é um soldado para combater o mal. Então aqui está o proto-evangelho. Eu prometo, eu vou pedir ao Renato para continuar essa aula no próximo domingo, porque não deu para eu ler a Escritura e não deu para eu ler o Catecismo. Eu reputo muito importante, porque realmente tem coisas que estão ali e, se for possível, eu continuo a aula na próxima semana. De qualquer forma, quando a gente fechar esse assunto, a gente já vai entrar na parte da catequese que fala de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai concluir essa parte que fala de Deus Pai, mais propriamente da criação, e a gente vai entrar em Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos rezar lá fora, e um santo domingo aí, uma boa semana para vocês.